boa tarde. A resposta está no ar com as seguintes informações de fatos que são notícias no Brasil e em nossa região. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. O Estado de São Paulo. Em ato, PT ataca Tucano e reforça Dilma candidata. Folha de São Paulo. Lula lança Dilma à reeleição, Aécio diz que o Brasil parou. Agora São Paulo. Médica é acusada de matar paciente do SUS para liberar vaga em Curitiba. O Globo. 2014 já começou. Lula lança Dilma e Aécio parte para o ataque. Valor Econômico. Lista para novas concessões em portos surpreende setor. Correio Brasiliense. Acredite, R$ 2.800. Também o destaque do jornal Estado de Minas. Guerra de discursos da largada para 2014. 0 hora. Em 1 hora, chuva para 19 dias no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. Brasil compra armamento e Rússia levanta o embargo contra a carne. Nos noticiários internacionais, nos Estados Unidos, o The Washington Post, China hackeou a maior parte do Washington, dizem especialistas. É o país da Espanha, cercado por escândalos, Rajoy oferece para pacto a combater a corrupção. E a nossa vizinha Argentina, o Clarim diz assim: dura resposta do governo a Scioli por seu pedido de fundos. Também aqui na nossa região, a Folha de Londrina traz a tarifa do transporte coletivo sobe para 2,41% no próximo domingo. O Jornal de Londrina: homem morre após cair de moto, ser arrastado pelo asfalto e levar 6 tiros. O Diário de Maringá: ciclista morre em acidente na PR-323 de Maringá. E a Gazeta do Povo da capital: polícia vai apurar óbitos ocorrido na UTI desde 2006. O ato gera o fato e o fato vira notícia. Está no ar a resposta. A resposta de volta. Nem tudo que se vê é como começou. Uma vida de lutas, de dificuldades, mas hoje quem vê o sucesso não sabe como começou. Em nossa série de entrevistas, nós recebemos aqui, ao vivo em nossos estúdios, o Pedrão do Rancho do Gaúcho. Tem o seu estabelecimento na estrada Londrina-Sertanópolis. Cambé a Sertanópolis. Aqui com a gente, então, o Pedrão. Boa tarde, Pedrão. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar contigo aqui, participando do seu programa. Boa tarde aos telespectadores do programa, né? E a gente está aí para responder as suas perguntas, esclarecer sobre como começou tudo ali no Rancho do Gaúcho, né? E estou à tua disposição aí para... Pedrão... é origem de Pedro ou é um apelido? Não, origem de Pedro. Meu nome é Pedro, né? E eu não sei por que também ficou Pedrão, porque eu sou pequenininho, né? Sei. Mas é isso aí. Ficou Pedrão. Seria alguém Pedrão profetizando que você ia crescer? Talvez sim. Ou porque eu tenha crescido. Tem uma visão. No tamanho. Já ficou Pedrão. Hoje a gente vê lá o seu estabelecimento. Oi. Né, chama atenção pelo o número de carros, de pessoas, né, aglomeração, alguns eventos, mas nem tudo sempre foi assim. Não, no início foi muita dificuldade, né? Até hoje, né? Muita luta, muito trabalho. Na verdade, nós começamos por volta de 1984,
Meu pai trabalhava na lavoura de café, né, na época. Ele formava café, trabalhava com café a porcentagem. E nós, a gente estava naquela fase de adolescente para adulto ali e tal. Você sabe que o café ele só produz uma vez por ano, né? Isso. Então o que meu pai fazia? Ele pegava toda a safra, comercializava, né? E guardava aquele dinheiro para a gente sobreviver durante o ano. Só que ele só gastava... Hoje tem um café que dá mais, não tem uma adensada? Tem. Mas na época era muito difícil, né? Porque hoje tem muitas máquinas, tecnologia envolvida, a primeira colheita, né? Demorava 4 anos. Isso, né? Isso. Então o que acontecia? Ele só gastava aquele recurso com coisas que fossem realmente de primeira necessidade, né? Sei. Era um médico, era alimentação, e etc, etc. E como a gente estava naquela fase da adolescência para adulto ali, a gente sentia falta de algo mais, né? Sei. Um sapato novo, uma roupa melhor para você ir para uma missa, para ir para uma festa. As garotas, isso, né? Até para ficar mais bonito um pouco, né? Isso. O que acontecia? Não tinha isso aí, né? Então, nós começamos, eu e os irmãos, né? O Paulo, o Edson, o Marcelo. Vocês são em 4 irmãos? Nós somos em 4. Irmã tem também? Tem 2 irmãs, a Sônia, a Fátima, né? 2 mulheres e 4 homens. Isso, nós somos 6. Aí o que acontecia? Depois do horário da tarefa ali, na roça, né? De trabalhar na cultura do café. Sei. O que a gente fazia? Descia no pomar do sítio, né? Que a gente morava, colhia lá a fruta da época e subia com a carriolinha, né? Cheia de manga ou de jabuticaba. Ali na mesma região que é o rancho. Onde é o rancho hoje, né? Só que era as margens da rodovia, né? Sei. E ali a gente colocava ali depois das 6, depois das 5, em exposição aquelas frutas e acabava comercializando, né? Aí eu pensei, né? Puxa vida, se aqui a gente vem em 1 hora, consegue vender aí 2 caixas de manga, 2 caixas de jabuticaba, se eu ficar aqui o dia todo, eu vou conseguir vender muito mais. Ali, né? Nasceu a inspiração. Exatamente. E foi assim que começou o rancho, né? Aí a gente foi aumentando, começou a trabalhar os finais de semana, integral, em tempo integral. Mas foi tudo muito difícil, porque a gente teve que abrir mão também de muita coisa boa, né? Que a gente fazia no sítio, jogava bola e etc. Até abrir mão de namorar, às vezes. Todo sucesso tem um preço. Isso, né? tem um preço, é isso aí. E aí foi crescendo, até sem aquela ambição de ter crescido, né? A coisa veio acontecendo naturalmente. Foi crescendo e Deus nos abençoou e hoje está lá o primeiro estabelecimento de vocês, então, foi uma carriola de tangerina. Isso. Era de manga, jabuticaba, né? Eram as frutas que a gente produzia no sítio ali. E a você e seus irmãos vender? Isso. No início só eu, né? Sei. Aí depois eu fui incentivando para que eles também me ajudassem, né, naquela tarefa de comercialização das frutas. Pedrão, você é uma pessoa popular. Você acha que, por exemplo, o comerciante, para ele ter sucesso, além do produto dele ser bom, corresponder à expectativa do consumidor, ele também tem que ser uma pessoa, digamos assim, carismático? Com certeza. Reflete isso? Eu acho que o principal, né, qualidade para um comerciante, eu acho que até na vida em geral, né? Sei. É ter o carisma, né? Porque todo mundo gosta de ser bem tratado. Contagia, né? Exatamente. A maior propaganda para o comerciante é aquela feita de boca a boca, né? Aquela que você vai lá, é bem atendido e passa para o teu amigo, para tua família, né? E isso aí foi crescendo, assim, espontaneamente, né? Sei. A gente, até por ser pessoas criadas no sítio, na roça, então tinha aquela simplicidade, aquela humildade que tem até hoje. Isso aí foi crescendo. Hoje, graças a Deus, a gente está lá com salão para 600 pessoas, de 600 a 700 pessoas, né? Lá abre de segunda a segunda. Nós abrimos de segunda a segunda, das 7 da manhã até a meia-noite. Servimos café da manhã, almoço, né, jantar, e tem opções de cardápio. Se você não quer jantar ou almoçar, nós temos o cardápio bem variado, né? Hoje nós servimos pastéis gigantes, a maior tábua de frios do Brasil, você se encontra lá no Rancho do Gaúcho. Aí vem toda aquela costelinha de porco com mandioca, filé acebolado, né? Então é uma infinidade muito grande de Se alguém opção, quiser fazer né?
um casamento, uma formatura, alguma coisa, vocês fazem Isso, também? fazemos, é só reservar com antecedência, né? Organizar, Pegar escolher a um data, cardápio. exatamente, o cardápio o próprio cliente pode estar escolhendo, que a gente faz um cardápio exclusivo e tem um salão anexo ali que a gente pode estar usando só para fazer a festa, né? Deixar com exclusividade para a festa. Sei, não misturar com os clientes. Exatamente. E lá nós temos música ao vivo todo dia à noite, né, no jantar. E tem uma infinidade de coisas para a pessoa ir lá com a família, se divertir. O ambiente é totalmente familiar, né? Sei. Você pode ir tranquilo, vai ter toda a segurança. É muito, assim, sossegado, né? Pedrão, aquele modelo que você tem, o tipo do prédio seu, né? Prédio que a gente fala, a construção, a questão de ter lá, a gente chega lá, tem vários garrafões de vinho, queijo. Eu acho legal isso, né? O palco, música. Foi algo assim que você pesquisou, algum marqueteiro falou para você, ou foi isso surgindo natural de você, vendo a necessidade? Exatamente, foi surgindo natural e até a gente quebrou muita cabeça assim por não procurar ajuda, né? Sei. Nessa parte de, por exemplo, Uma assessoria, um arquiteto, uma assessoria, né? Para nos dar informação para que a gente tomasse o caminho correto. Então muitas vezes a gente errou, gastou dinheiro assim com coisas que não precisava ter gasto, Sei. justamente por causa disso. E na verdade a gente preserva aqueles vinhos, os salames, aquela parte ali de embutidos, né, e frios, porque foi justamente ali que a gente foi o grande... Foi isso que alavancou os negócios. o Rancho do Gaúcho, né? Porque por volta de 1900, começou em 84, lá por 88, 89, a gente estava lá já com um ranchinho de madeira, né? Sei. Já tinha evoluído. E aí o pessoal, os clientes, principalmente o caminhoneiro, né? Ele falava, poxa, vocês são do sítio, aí você não tem um produto caseiro, linguiça, salame, né? Essas coisas assim que vocês fazem no sítio. E justamente meu pai gostava muito de fazer isso. Quem está passando né? de viagem, levar de lembrança para a Exatamente, família. e a gente fazia até isso no sítio, porque você tinha criação de porcos, e boi e tudo, e a gente usava aquilo ali para fazer, para conservar a carne, então você fazia linguiça, o salame, o bacon, e defumava, né? Para que aquilo se conservasse assim, através de alguns meses para você consumir, né? Para armazenar. O seu pai ainda é vivo? Não, meu pai Não já é. faleceu. Mas ele viu o Rancho Gaúcho como está sem hoje? dúvida. Ele tinha muita alegria por isso. Ah, com certeza, ele ficava orgulhoso, né? Só que às vezes ele reclamava, assim, da ausência, né? Porque a gente se dedicava até... o ramo de alimento, principalmente, ele exige muito, né? Tempo integral ali, faltava aquele tempinho para você ali almoçar com a família. É por isso que você falou, a gente tem que abrir mão de muitas coisas boas da vida para conquistar o sucesso, né? O objetivo. E aí aquela parte de frios continuou, né? Porque o pessoal traz um salaminho para mim, uma linguicinha, e foi crescendo. Hoje eu terceirizei a produção de frios, né? Sei. E a produção de vinho, né? Que aumentou muito a demanda. Não tem como fazer tudo, né? Não, não dá. Desde que tenha parceiros bons. Exatamente. Uma coisa que a gente criou na época foi, que não tinha na região, a questão da degustação, né? Então nós produzíamos a linguiça, o salaminho, o vinho, e a gente fazia a tábua de degustação para a pessoa chegar, para o cliente chegar e provar o produto que ele está adquirindo. Então não tinha, assim, para não ter problema de você levar alguma coisa que você não seja do seu gosto para sua casa. Que aparenta uma coisa e vai comer diferente. Então aí começou a degustação. A degustação acho que foi assim um ponto-chave para que houvesse esse crescimento, né? Sei. Então a pessoa chegava, degustava o vinho, a cachaça caseira, ou o suco de uva, né? Salame, queijo e tal, e ali ele aprovava, né, o sabor, o paladar, e escolhia aquele produto que realmente caía no gosto dele. Você também leva vantagem porque os restaurantes urbanos parece que são quase toda a mesma coisa, né? E a pessoa, principalmente que trabalha durante todo o dia, ele costuma, puxa, como todo dia de domingo, vou pegar minha família, vou no mesmo lugar, e ali é zona rural e ao mesmo tempo é zona urbana, né? Porque tá dentro da cidade, você sai aqui por Cambé, é próximo, você vai Londrina pela Varda, também é próximo. No final de semana, feriado, a gente leva essa vantagem, porque normalmente a pessoa está cansada de trabalhar a semana toda dentro da cidade, estressado, então o que ele faz? Pega o carro, coloca a família e vai passear, né? E às vezes vai lá para o Rancho do Gaúcho ou para qualquer outro restaurante rural da região. Essa questão do turismo rural, do restaurante rural,
tem crescido bastante, né? Justamente por isso. E a questão, né, Pedrão, de saber ouvir o cliente, né? Porque o lugar pode ser simples, mas é limpo, né? É bem feita a comida, há uma atenção. Eu já fui, por exemplo, em algum lugar comer, lugar que eu ia direto. Aí me deram o copo sujo, eu fui falar, por favor, me arruma um copo limpo. A pessoa achou ruim, sabe? Eu falei assim, discreto, para não... Quer dizer, eu estava colaborando, na verdade. Então, eu acho que isso é a simplicidade da pessoa, né? Que eu acho que é o legal. E lá trabalha você e seus irmãos, ou quem que são os donos hoje? A família, né? Suas irmãs também? Não, as irmãs não, mas elas trabalham comigo, elas Você e seus 3 irmãos são os proprietários? Exatamente. E a gente faz o atendimento ali, é claro que você não consegue atender todos, né? Tem que ter alguns colegas de trabalho, alguns funcionários ali para nos auxiliar, né? Mas é muito importante a gente estar sempre ali dentro do negócio, né? É um negócio assim que é ditado popular, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Também. Apesar de hoje a tecnologia estar muito avançada, que muitas vezes você deixa tudo em código e resolve, mas o ser humano, ele gosta da atenção, humano, do carinho, né? Todo mundo gosta disso, principalmente nos dias de hoje que a coisa anda meio desandada por esse lado, né? Então a amizade, a questão do cliente chegar ali e conversar, às vezes até desabafar, né? Então você está sempre pronto para ouvir ali e bater um papo com o cliente, contar uma piada, né? Essas coisas todas. Essas coisas eu não aprende em faculdade, né, Pedro? Não, é o dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu não tenho faculdade, eu estudei só o 1º grau, até a 8ª série, né? Tive que parar para trabalhar, ajudar meus pais. E o que eu aprendi foi ali, né? Na lida, trabalhando com a população, com as pessoas, né? Isso aí é gratificante. A gente aprende muita coisa que você não aprende na escola, mas não é por isso que o pessoal vai parar de estudar, viu? A gente tem que estudar porque é importante também, né? Dando conselho para eles, claro. Né? Cada caso é um caso. Exatamente. Agora, o sucesso para a vida, ninguém tem aquela fórmula não tem a receita definida, pronta. Ninguém tem, né? No meu caso, eu diria que dedicação, trabalho, né? Isso aí foi uma das coisas... Seriedade, né? Persistência, porque muitas vezes eu tive vontade de desistir, houve vários revés e coisas que não deram certo, né? Eu acho que tudo que você faz, chega uma hora que dá vontade de desistir. Exatamente. Faculdade... Então, na primeira, você nunca pode desistir, você tem que estar ali sempre persistindo. Uma coisa muito importante é ter sempre uma fé em Deus, né? Estar ligado ao Criador e junto com Ele você consegue muita coisa, isso é muito importante, né? Uma força divina, para a hora que a força material se esgotar, a força divina venha ocupar esse lugar. Mas o bem maior que a gente conquistou nesse tempo todo foi a amizade dos nossos clientes, né? Hoje eu tenho cliente lá que veio na barriga da mãe, né? Sei. Hoje já está adulto, cresceu, casou, já tem filho e está lá com a gente. E é seu amigo. Então isso é o bem maior que a gente tem hoje, a amizade, o crédito, né? Poder contar com essas pessoas nas horas que a gente precisa, né? Acho que tudo importante. Na vida, o importante são as pessoas. Exatamente. Né? Até eu vi uma socióloga dizendo a questão do trânsito. Ela falou, a cidade foi feita para os homens, não para os veículos. Quer dizer, tudo que existe, quando fala dos homens, do ser humano, então existe para o ser humano. Se ele não atingir isso, né, nenhum sucesso financeiro, nada tem objetivo. Exatamente. É muito bom. E a gente está convidando a todos, né? A gente está conversando com o Pedrão do Rancho do Gaúcho e eu quero lembrar você que tem a sua carteira de CNH, sua carteira de habilitação e passou os 20 pontos, está para perder. É possível fazer o recurso, suspender, às vezes você é um taxista, um caminhoneiro, ou você é até um representante comercial e ter uma carteira de habilitação não é apenas um luxo ou um hobby, é uma necessidade. É possível fazer um recurso 3334-2574. A resposta está conversando com o Pedrão do Rancho do Gaúcho. A gente volta em 2 minutos. Muito bem, a resposta de volta e nós estamos conversando com o Pedrão
do Rancho do Gaúcho. Antes queremos dizer a você que tem um carro financiado e não aguenta pagar as parcelas, ou então a sua conta do cartão de crédito está um absurdo, juros exorbitantes, é possível reverter tudo isso e fazer até uma quitação por mais ou menos de 25% a 40%. Ligue hoje mesmo, 8453-6840, 3334-2574. E também vamos falar de beleza. A beleza é essencial, tanto para o homem quanto para a mulher. E o profissional da beleza, o cabeleireiro, a cabeleireira, pode encontrar todo o apoio na E9 Cosméticos. E9 Cosméticos tem uma linha completa de todos os produtos para progressiva, chapinha, banho de luzes, né? Às vezes a pessoa faz a chapinha e vai naqueles lugares que tem aqueles umidificador, acaba estragando, então pode fazer uma progressiva, né? Não vai voltar a enrolar mais, quem deseja ter o cabelo liso, ou então quer fazer uma progressiva, ou uma franja igual a Michelle Obama, a mulher mais poderosa do mundo, esposa do Barack Obama, você tem toda a assessoria da E9 Cosméticos. Você que está fazendo um curso de cabeleireiro e pensa em montar o seu salão, também a E9 Cosméticos tem a instalação completa. Ou até mesmo você que tem o seu salão já há muito tempo, os móveis estão amarelados pelo tempo, procure a E9 Cosméticos e tenha toda a assessoria possível com o Rodrigo. A E9 Cosméticos tem o seu telefone 3321-6858. A resposta segue o bate-papo aqui com o Pedrão do Rancho do Gaúcho. Pedrão, a questão da música lá. Alguém chegou, Pedrão, vamos pôr uma música aí, melhora, aumenta o público, como que foi? Foi assim, há uns 5 anos atrás, a gente sentiu a necessidade de colocar alguma coisa para atrair o cliente à noite, durante a semana, né? Já que no final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, já tinha uma clientela boa que frequentava, né? Sei. E no almoço, durante a semana, também era bom. Mas durante a noite, na segunda, terça, quarta, era fraco, né? Você precisava de recursos para manter a casa aberta, luz, funcionário, tudo funcionando, né? Então o que aconteceu? A gente colocou a primeira dupla a tocar lá por volta de 5 anos atrás, que justamente foi Fernando de Sorocaba, né? Fernando de Sorocaba? Exatamente. Então quer dizer que o Pedrão do Rancho do Gaúcho faz parte da história do Fernando de Sorocaba, né? Que hoje faz sucesso no Brasil. Exatamente. O Sorocaba era universitário, estudava agronomia aqui na UEL, né? E tinha uma dupla aqui em Londrina, né? Sei. Aí na época eles foram, a gente fez uma seleção, né? Foram 5 duplas para fazer um teste lá na casa para ver quem que tocaria. Você entende música ou chamou um músico para ir? Não, quem escolheu foi o Marcelo, meu irmão, né? Aí os 5 tocaram lá e ele falou, esse aqui. Sei. Aí nós colocamos o Fernando de Sorocaba toda terça para tocar no rancho, né? E o Sorocaba trazia toda aquela galera da UEL, né, para o rancho, para prestigiar. E aí começou, foi aquele sucesso todo, né? Aí eles acabaram a primeira formação. Teu irmão então tem uma visão e uma audição muito boa nessa questão. Exatamente. Né? Soube escolher. Até o Sorocaba falou, Marcelo, você não quer empresariar a dupla? Tá? A gente está precisando de um empresário. Marcelo, mas eu não entendo nada disso, né? Vamos deixar isso para outra pessoa que entenda. E aí o Fernando separou a primeira formação da dupla, né? Aí foi quando parou lá, que ele não tinha mais companheiro para tocar com ele lá no rancho. Fazer dupla com ele. E aí nós paramos, aí contratamos outra dupla. E ele arrumou outro parceiro e continuou a carreira dele, né? Mas eles tocaram 1 ano e meio lá no rancho. O cachê era só para as pingas, né? Porque era um pouquinho. E hoje o sucesso foi tão grande na época que a gente resolveu estender isso para a semana toda. Né? Você já ouviu ele falar isso em algum programa, assim, igual Faustão? Já vi ele falar isso na Hebe, né? No Raul Gil, na época. E também nos shows que ele faz na região, ele fala os bares, as lanchonetes que ele tocou aqui em Londrina. Né? Não foi só o rancho, né? Sei. Mas o rancho foi o primeiro, né? Que deu o pontapé inicial. Ele tocou 1 ano e meio lá, fez muito sucesso, até... O primeiro DVD dele, que é inédito, foi gravado lá, né? Que legal. Foi muito bacana.
E hoje você vai na segunda, a gente tem atração musical à noite, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo eu tenho no almoço e no jantar, né? Sei. Durante a semana, todo dia no jantar. Você já pensou lá em colocar música gospel lá? Não sei se já tem. Porque o Já. Raul Gil começou a colocar, parece que melhorou a audiência dele. Tem, assim... Porque música é uma coisa, assim, cada um gosta de um tipo de música, né? Não tem como uma música que todos gostam. Exato, eu acho que se trabalhar, divulgar bem, acho que dá certo. Sei. Às vezes que eu tentei foi sem divulgação, então não houve sucesso, né? Porque também, na questão comercial sua, né, não vamos ser ingênuos, né, você não fica lá trabalhando por amor, porque você tem suas despesas. Né? Tudo bem, você tem o amor, você gosta daquilo, mas todo mundo precisa da parte econômica para viver. Exatamente. Seria até uma fórmula de você levar um outro público que às vezes não frequenta, vai passar a frequentar. Eu já fiz jantares gospel, né? Sei. Então contratei uma banda gospel e vendi o convite antecipado. Aí funcionou. Eu fiz essa pergunta para você da música porque sempre a gente conversa com... A gente está aqui na televisão e a gente conversa com um músico, pessoal que toca alguma coisa. Fala, eu toco lá no Rancho Gaúcho. Eu toco lá. E a gente vê neles que eles falam assim com alegria, com satisfação. Não é uma coisa que eles fazem porque são obrigados ou tem algum vínculo. Faz porque gosta. E tudo que a gente faz porque a gente gosta, sai melhor. Exatamente. Inclusive tem 2 ou 3 duplas que vão tocar lá, que eles vão só para participar. Tocam a musiquinha deles lá e... né? Então é assim, a gente abre a oportunidade para todos. Viu? Até hoje, a gente tem a dupla fixa, né, durante aquele dia, mas se alguma dupla estiver ouvindo, quiser participar dá uma oportunidade. A gente vai lá, abre um espaço para eles mostrar o trabalho deles e tal. Inclusive outras duplas também fizeram sucesso hoje pelo Brasil aí e começaram lá no rancho. O Jean e Júlio, por exemplo, cantou lá há 3 meses, né? O Jean e Júlio tá grande, tem uns ônibus daqueles tá muito bom, grandão aí, parecido com o do Fernando Sorocaba. Exatamente, é uma dupla forte, né? Então quer dizer que o Pedrão não sabe só fazer comida, né? Sabe empurrar os artistas também. É pé quente lá, viu? É pé quente. É pé quente. Se o camarada estiver fazendo as coisas e não estiver dando muito certo, né? Às vezes passa lá comer um rango lá e toma um suco, às vezes as coisas dão uma mudada, né, Pedrão? De repente já sai de lá com um astral melhor, né? É verdade, que legal isso. Pedrão, fica à vontade, né? Você fazer suas considerações, falar com o seu público. A gente só tem a agradecer, né? Eu quero agradecer você, a tua equipe, por ter abrido esse espaço pra gente, essa oportunidade, né? E dizer que o Rancho do Gaúcho está à disposição da TV Cambé. E mandar um abração para todos os telespectadores que estão ligadinhos aí na TV Cambé nesse horário, né? E convidá-los para que vocês participem, né, da programação do Rancho do Gaúcho, ou no almoço, ou no jantar, né? E a gente tem a música lá, mas de repente, se você não quer participar do evento lá da música, nós temos um salão à parte que você tem toda tranquilidade para estar com sua família, tem o playground para a criançada. Então é muito tranquilo, você pode ficar lá tomando a tua cervejinha, o teu suco, e as crianças ali brincando no parquinho, né? O estacionamento é bem amplo, e a gente convida todos para participar. Tá bom, Pedrão. Comparecer. Obrigado pela sua presença, Obrigado estamos sempre à sua disposição. Opa, a gente está lá também, de portas abertas. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a duplicação da PR 445. A resposta volta já. Muito bem, estamos de volta com a resposta. E o transporte coletivo na cidade de Londrina, como já era esperado, sobe nesse domingo para R$ 2,45. Era de se esperar. Primeiro que fazem 2 anos que não sobe o preço do transporte coletivo. 2, o prefeito é empresário, ele sabe de custos, folha de pagamento, o óleo diesel teve aumento, pneu teve aumento. O custo das empresas aumentaram muito em 2 anos. O trabalhador, é claro, vai arcar com isso. Né? Tudo é repassado ao trabalhador. Agora, esperamos, né, que também não tenha uma sucessiva progressão de aumento. Né? Se alguém, as medidas populistas do ex-prefeito, ia chegar um ponto que ia ter que subir. Também
sobre o transporte coletivo, a administração municipal vai manter o subsídio de 6,9 milhões por ano. O que é o subsídio? Né? O telespectador pergunta. Subsídio é um valor que a prefeitura repassa às empresas de transporte coletivo. Em contrapartida, não sobe a passagem além daquilo. Se a prefeitura não repassa esses 6 milhões e 900, a passagem com certeza ia ultrapassar, às vezes, até os R$3. Alguém pergunta, é correto isso? A prefeitura dá dinheiro? É correto, porque o dinheiro da prefeitura é dinheiro que vem de impostos, é dinheiro do povo. Esse dinheiro, os trabalhadores não usando esse dinheiro para pagar o transporte, esse dinheiro vai ser usado para comprar alimentos, comprar roupa, morar numa casa melhor. Então ele será revertido à economia. É a mesma coisa que a gente vê muitas pessoas criticarem o Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Mas preste atenção numa coisa. O governo dá 120 bilhões para os bancos por ano. Por que não pode dar 20 para os pobres? Assisti uma reportagem na TV Cultura do do senador Eduardo Suplicy, e ele disse o seguinte, que o Alasca, quando começou a explorar petróleo, ele pegava o dinheiro do petróleo e dividia uma parte com os moradores do país. Alguém pergunta, mas como assim distribuir? Ele fez a seguinte explicação. O pai de família mora numa casa velha, come mal, veste mal. Aí, esse pai de família fica rico. A primeira coisa que ele vai fazer não é mudar a vida da família dele. Vão se vestir melhor, vão morar melhor. E as riquezas do país não são nossas? A gente assiste falar, a economia cresceu 4%. O país está crescendo. Só que essa riqueza só vai para as grandes indústrias, as grandes exportadoras, os grandes bancos. Os pobres continuam pobres. Então quem tem que fazer a distribuição de renda é o governo. E é claro que se mexer no bolso de alguém, a pessoa vai gritar. Nunca ninguém tem. Tinha uma seguinte teoria. Desde a época que o DEM, que era PFL, né, que era a Arena, dizia o seguinte, vamos esperar crescer o bolo e aí a gente vai dividir. Só que esse bolo nunca cresce, porque o ser humano ele é ganancioso, ele nunca vai pegar e falar, não, eu tenho bastante, eu vou dividir. Então, os programas sociais do governo, o governo está correto, tem que fazer. Se nós todos somos brasileiros, todos nós temos direito de participar da riqueza do país. E agora a política. O deputado estadual Luiz Eduardo Scheida aceitou a ser secretário do governo Beto Richa. Nós já dizemos aqui, o Beto Richa está construindo a sua estrada para a reeleição. Ele governou por 2 anos, pelo menos de Ponta Grossa para lá. Aqui em Londrina veio algumas vezes cortar o seu cabelo, dar entrevista na imprensa paga. E agora o governo está construindo a sua base política. Levou o Luiz Carlos Romanelli, com isso o deputado Gilberto Martins assumiu, ele ganha 2 apoios. O Tercílio Turini parece que está na base dele. Agora ele traz o Scheida, vai o Supremo do Scheida, são mais 2. Coitada da loira Gleisi Hoffmann, vai ficar meia sozinha para disputar com o Beto Richa, Vai ser tipo Silvio Santos, todos contra um, ou um contra todos. E o país que já enfrenta uma crise de oposição não é diferente no governo estadual. O governador Beto Richa, que muito aprendeu com o governador Jaime Lerner, ele começa a pavimentar a sua reeleição. E falando nisso, um outro assunto do governo do estado é esse, a duplicação da PR-445. É uma novela, é gente que morre, é acidente, é congestionamento. Eu pergunto,
Se essa rodovia fosse na região de Curitiba, será que já não estaria pronta? Como são difíceis, né? Só colocar as placas, só as placas, o governo do Paraná está aqui, mas a gente não vê nada, é igual aquela música da Pebre Rude, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Toda forma de poder é uma forma de não fazer nada. Então, agora vem uma outra conversa, que eles pensam em fazer essa rodovia até Mauá da Serra. Lembre os senhores que o seu Beto Richa, foi ensinado pelo Jaime Lerner, que implantou as praças de pedágio no Paraná. Então, hoje, a gente vê o Beto Richa, o governo do estado dizendo, não, porque a Copel é boa, porque a Copel não sei o quê. Só que ele ajudou a votar para vender a Copel. É que o PDT deu início, através do Newton Friedrich, ao movimento e pegaram assinatura, baixo assinado no Paraná inteiro, porque senão eles tinham doado a Copel para outras empresas, um patrimônio do estado do Paraná. Esse negócio de duplicação da PR 445 até Mauá, vamos um pouquinho mais e tal, só a conversa. A gente já viu na mídia o governo do estado dizendo em parcerias privadas. Esse nome parceria privada, o resumo é pedágio. Pedágio. Não sei quem lucra tanto com o pedágio, né? Tem as praças de pedágio do estado, ninguém tira, ninguém discute. Os prefeitos da qual elas fazem parte não falam nada. E os caminhoneiros, os produtores rurais, continuam pagando caro por isso. Esperamos que essa história da PR 445 não vire em um resumo chamado pedágio. E a resposta volta no próximo bloco, em que vamos falar do próximo jogo do Tubarão. Voltamos em instantes. E ainda falando de política, né, o PMDB do Paraná está aos frangalhos, né? O grupo do governador Beto Requião perdeu a convenção coletiva que comandava e, com isso, Beto Richa se fortaleceu, convidando e indo para o seu governo alguns caciques do PMDB, principalmente um dos homens seus, o Pessutti, que ele sempre chamou de Pessutão, né, aquele do coração dele, e também o Sheida, que sempre, né, depois que saiu do PT, foi para o PMDB, e o Luiz Carlos Romanelli, que é um deputado estadual, campeão de votos. Hoje ele é secretário do Trabalho e da Promoção Social. Então, o PMDB está difícil, né? Já perdeu grandes nomes que já tiveram, e o senador Requião, né, continua com a sua postura truculenta, né? Até a gente admira isso, mas está complicado manter, né, os seus aliados, uma vez que o governador Roberto Requião tem um mandato de 8 anos de senadores. Alguns aliados seus não têm mandato, não tem nada. Com o convite e o aliciamento do governador do estado, eles se sentem tranquilos e sossegados no ninho tucano e sem levar as duras do senador Roberto Requião. E o Tubarão precisa quebrar o tabu do ecoestádio, né? O Tubarão perdeu os 4 jogos que fez contra o J. Malucelli, de quem ele vai enfrentar, no estádio ecológico inaugurado em 2007. Tecante, né, o técnico, deve definir o time nesta quinta-feira. Amanhã o professor Arécio Lima, né, que é o mestre no esporte, vai, né, nos trazer todos os detalhes, né? Então o Londrina espera quebrar um pequeno tabu para chegar à última rodada do primeiro turno em plenas condições de brigar com o título no confronto direto com o Curitiba, dia 3 de março no Estádio do Café.
vencer o J. Malucelli pela primeira vez no Eco Estádio Janguito Malucelli, palco do jogo nesse sábado, às 15h30 em Curitiba, pela penúltima rodada. Né? Se o Londrina vencer, a gente já está lá. Vamos aqui fazer um apelo, né, para que Londrina, Cambé, Ibiporã, vamos torcer, vamos levantar a bandeira e ajudar o nosso Tubarão, que está fazendo uma boa campanha. Queremos mandar um abraço aqui ao Lorival Mota, nosso parceiro, apresentador, ao professor Arécio Lima. Também, na segunda-feira, vai estar aqui presente o pastor da Primeira Igreja Batista de Londrina, de Cambé, que está comemorando o seu aniversário. Nós queremos agradecer a sua audiência. A resposta vai ficando por aqui, dizendo a você que o ato gera o fato e o fato vira notícia. A resposta acaba aqui. Boa tarde a todos.